Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui a respeito de conjuntos numéricos, né? Vamos tentar construir essas ideias de uma forma bem intuitiva, porque são coisas que são assim, elas são realmente intuitivas, né? Não tem muito mistério. Vamos começar aqui, ó, sem muito papo. Vamos começar pelo nosso primeiro conjunto aqui, que será o conjunto dos números naturais. Tá? Conjunto dos números naturais, qual é o símbolo que a gente usa aqui? A gente usa esse N, né? Esse é o símbolo do conjunto dos números dos naturais, tá? Tipo assim, da onde que vem a necessidade de você começar a contar? Vem desde os primórdios, né? Então a primeira coisa que você precisava conseguir fazer era contar, tá? Então é intuitivo você pensar que esse conjunto dos naturais aqui, ó, ele é esse conjunto aqui, né? 0, 1, 2, 3 e assim vai. Certo? É um conjunto que ele é limitado inferiormente, né? Eu tenho um limite aqui, ó, não tem nenhum número que é menor do que zero, né? Só que ele é ilimitado superiormente. Para cá ele é infinito, né? Tem infinitos números que pertencem ao conjunto dos naturais, tá? O que é importante a gente entender aqui, ó? A existência do sucessor. Quem que é o sucessor do meu número? É o n mais 1, né? Eu estou falando aqui, ó. Para qualquer número natural, sempre existe o seu sucessor, tá? Olha só, quem é o sucessor do zero? É o 1. Quem é o sucessor do 1? É o 2. É a contagem, né? É o mais 1 que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Agora, alguns autores, eles consideram o conjunto dos números naturais sem o zero, tá? Para cá, a gente vai definir esse conjunto assim, ó. Eu vou colocar um asterisco aqui em cima. E quando eu coloco o asterisco, eu estou representando que eu estou tirando o zero do meu conjunto, tá? Se eu tinha 0, 1, 2, 3 reticências, agora eu tenho o quê? 1, 2, 3 reticências, tá? Continuo tendo um conjunto infinito, tá? Eu só mudei aqui quem? O meu primeiro elemento, né? Antes eu estava começando do zero e agora eu começo do 1. Posso representar esse conjunto aqui, ó, como sendo naturais não nulos, certo? Que nesse caso, para esse conjunto aqui, ó, ele também pode ser escrito como tanto naturais não nulos ou naturais o quê? Positivos. Certo? Porque eu estou tirando o zero da história e todo o número que está sobrando aqui dentro é um número positivo, tá? Então esses são os nossos conjuntos, tá? Eu tenho esse o conjunto dos naturais e o seu similar aí, né, que é o n asterisco, que é o conjunto formado por todos os elementos dos naturais exceto o zero, tá? Agora, o que é importante você ver aqui é o seguinte, ó. O conjunto dos naturais, ele é fechado para quais operações? Como assim fechado? Eu tenho um número. Se eu opero com outro número desse conjunto e o resultado é sempre um elemento do conjunto, então eu falo que ele é fechado em relação a essa operação. O conjunto dos naturais, ele é fechado em relação à soma ou à adição, né? Vamos colocar aqui a adição. E também é fechado em relação à multiplicação. Concorda? Se eu pego dois números naturais, se eu somar um com o outro, necessariamente eu vou encontrar um número natural. E se eu multiplicar um com o outro, eu também vou encontrar um número natural. Então, por isso eu digo que o conjunto dos números naturais ele é fechado com relação à adição e à multiplicação. Tá? Mas aí eu te pergunto, ele é fechado em relação à subtração? Se eu pegar dois números naturais quaisquer e subtrair, vai dar um número natural? Bom, aí vai depender da ordem que você está fazendo essa subtração. Né? Se eu faço 3 menos 1, por exemplo, vai dar 2 que está aqui no conjunto. Né? Agora, se eu faço 1 menos 3, esse cara dá menos 2,
que não é um número natural. Então eu tenho que tentar representar um conjunto, né, que contemple esses números que não estão aparecendo aqui. E que conjunto que é esse? É o conjunto dos inteiros. É o conjunto dos inteiros. 2. Estou falando do conjunto dos inteiros. Inteiros. Zinteiros. Z, de conjunto dos inteiros. Tá? Esse é o meu conjunto aqui. Z. E por definição, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando construir um conjunto que satisfaça todas essas condições aqui, ó, e além disso, eu tenha os elementos simétricos, não é? Os negativos do meu conjunto aqui. Então, por definição, ó, quem é o meu conjunto Z? Deixa eu botar de vermelho aqui para ficar igual. Z. Desinteiros. Aqui, ó. Z é esse conjunto aqui, ó. Ele é infinito tanto para esquerda quanto para direita, né? Esse aqui realmente é um conjunto ilimitado, tanto superiormente quanto inferiormente. Então eu posso colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticências. E eu estou pegando aqui agora tanto os para frente quanto os para trás, né, do zero. Então agora eu não tenho só a existência, do sucessor. Eu também tenho a existência do antecessor para qualquer número inteiro. Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, a existência do sucessor e antecessor. A existência do sucessor, que é o n mais 1, né? Para todo n existe o n mais 1, e para todo n agora também existe quem? Um n menos 1. Tá? E assim como eu tenho alguns conjuntos que são oriundos do conjunto dos naturais, tá vendo? Eu tenho alguns outros aqui, ó, são bem interessantes até, ó. O conjunto que é esse aqui, ó. Z asterisco. Quem que é esse cara? É a mesma coisa daqui, não é? Eu vou retirar o zero do conjunto. Então fica quem aqui, ó? Reticências, menos 2, menos 1, 1, 2 e assim vai. Não é isso? Agora, eu podia pegar aqui, ó, quem que é esse, né? Esse aqui é o quê? Inteiros não nulos. Certo? Assim como eu poderia pegar esse conjunto aqui, ó. Quem que é esse cara? Ó, eu tô pegando Z mais. Então eu tô pegando o quê? Os não negativos, né? Eu tô pegando os não negativos. Ó. O 0 pode, o 1 pode, o 2 pode, certo? Concorda que esse conjunto aqui é igual a esse? Né? Z mais é igual a N, né? É o próprio conjunto dos naturais. Ó. Certo? Que eu também posso chamar de quê? Inteiros não negativos. Certo? E também tem esse conjunto aqui, ó. Z mais asterisco. Quem que seria esse? Seria o próprio conjunto de cima, retirando o zero. Aqui, ó, retirando o zero. Fica esse conjunto aqui, ó. 1, 2, reticências. Para não ficar só pouquinho, vou botar mais o 3 aqui, tá? Quem que é esse agora aqui, ó? Esse é inteiros positivos. Tá? E tem diferença
entre o conjunto dos inteiros positivos e dos não negativos, né? Que é exatamente a existência ou não do zero no conjunto, tá? Eu também posso criar aqui o Z-, né? E o Z- estrela. Ó, também tem o Z- e o Z- asterisco, tá? Quem que é esse daqui, ó? Por analogia, ó, se esse aqui é o conjunto dos inteiros não negativos, esse daqui é o conjunto dos inteiros não positivos, certo? Quem que seria ele? Seria todos os negativos e o zero. E esse daqui seria igual ao anterior, só que sem o zero, não é? Inteiros não positivos e inteiros negativos. Tá bom? Agora, é evidente que o conjunto dos números inteiros, ele é fechado à adição e à multiplicação, não é? Se eu pegar dois números inteiros e somar, vai dar um número inteiro. Se eu pegar dois números inteiros e multiplicar, vai dar um número inteiro. Agora, o que eu ganhei? Eu ganhei o conjunto ser fechado em relação à minha subtração. Então aqui, ó, é fechado em relação ao quê? Adição, subtração, vou botar aqui na ordem, multiplicação e subtração. Adição, multiplicação e subtração, tá? Agora, concorda comigo que eu posso escrever isso aqui, ó? Todo número natural é um número inteiro, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais, ó, tá de preto mesmo. O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, tá? É essa a relação que a gente consegue escrever com os dois conjuntos. Tá certo? Tranquilo? A gente já conseguiu construir um conjunto que fosse fechado para essas duas e agora para essas três, né? Qual das quatro operações elementares está faltando? Concorda que é a divisão? Se eu pegar dois números inteiros e dividir, vai dar um número inteiro? Às vezes sim, né? Se eu pegar o 6 e dividir pelo 2, vai dar 3, que é o número inteiro. Agora, se eu pegar o 2 e dividir pelo 6, aí não dá um número inteiro, né? Como é que eu chamo esse tipo de número? Concorda que é o conjunto dos racionais? Para eu poder fechar com relação à divisão, agora eu tenho o conjunto dos racionais. 3 racionais. Tá? E não é R, tá? R é de real. Aqui a gente usa o Q. De prove Q. Tá? Bom, o conjunto dos racionais a gente pode entender ele da seguinte forma: é o conjunto formado por todas as frações, né? Agora tem um problema. Tanto o conjunto dos naturais quanto dos inteiros eu conseguia citar cada um dos meus elementos e escrever esse conjunto, né? Por mais que eu utilizasse de reticências aqui no início e no final, né? Porque esses conjuntos são infinitos. O problema é que o conjunto dos racionais, se você imaginar a sua reta real aqui, ó, né, vamos supor que eu tenho o 1 meio e aqui eu tenho 1. São dois números racionais, né? Só que concorda que entre eles tem sempre um outro? Entre eles tem sempre um outro. Entre eles tem sempre um outro. Então você não consegue escrever esse conjunto de uma forma ordenada, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que tentar entender o conjunto como uma propriedade, tá? Eu não vou conseguir citar, eu vou ter que escrever uma lei, né, que reja todos esses elementos. O que eu vou escrever aqui, ó? É o conjunto das frações, não é? Então, o conjunto dos racionais, ó, é o conjunto de todos os elementos que podem ser escritos dessa forma. X igual a P sobre Q,
é todo x da forma P sobre Q com o P sendo um número inteiro qualquer, o Q sendo um número inteiro diferente de zero, porque eu estou dividindo pelo Q, então meu denominador não pode ser nulo, tá? E mais o Q, ó? O M DC entre P e Q tem que ser 1. Tá? Esse é o conjunto dos números racionais. Tá certo? Repara só. Aqui, ó, o conjunto dos racionais, tá? Então já posso escrever isso aqui, né? Ele é fechado para as 4 operações. Para as 4 operações. E 4 operações que eu estou falando aqui, né? Para soma, adição, né? Subtração, multiplicação e divisão, tá? Então a gente conseguiu chegar nesse conjunto aqui. Beleza? Agora, o que é importante a gente falar aqui? Vamos colocar uns exemplos aqui, ó, só para ficar um negócio mais organizado. Posso ter aqui, ó, x igual a quanto, né? X pode ser 2/5, por exemplo, né? 2/5 é um número racional, tá? 2/5 é um número racional. O que significa o P sobre Q aqui, né? 2/5, ó, é a mesma coisa que o resultado dessa conta, né? 2 dividido para 5, tá? Se você fizer essa conta aqui, vai dar 0,4, tá? Então, o P sobre Q, ó, o P sobre Q nada mais é do que você dividir o P para Q, tá? E encontrar o seu resultado, tá? Agora, nem sempre a sua conta vai ser exata, né? Nem sempre você vai ter um número finito de casas decimais, certo? Eu tenho aqui, ó, as divisões exatas e as inexatas, né? Que são as que dão dízima e tudo mais, tá? O que a gente pode falar aqui, ó? Das nossas dízimas. Certo? O que a gente pode falar a respeito disso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 1 e dividir para 3, né? Esse é o mais simples de todos, né? 1/3. Quanto é que vai dar essa conta? Se você formar a conta e resolver, vai acontecer isso aqui, né? Esse 3 não vai parar de se repetir e você pode representar esse cara assim, né? Que é o seu período. Isso você encontra na aula lá de divisões exatas e inexatas, tá? Bom, o que a gente pode falar mais a respeito do conjunto dos racionais? A gente pode construir esses conjuntos que são oriundos dele também, né? Como esses, né? É a mesma coisa, né? Não muda nada. O que eu tenho aqui, ó? Quem que é esse conjunto? Esse aqui é racionais não nulos. Certo? Aqui eu botei o Z mais e o Z mais estrela, então vamos botar aqui o menos, tá? Também tem com mais. Q menos e o Q menos estrela. Ou asterisco, tanto faz. Quem que é esse cara daqui? Esse aqui é o conjunto dos racionais. O quê? Não positivos. Certo? Eu não posso falar que são os negativos porque tem o zero ali, né? Aqui não tem o zero. Então esse sim é o conjunto dos racionais. O quê? Negativos. Tranquilo? Aí é que tá, né? Então acabaram os números? São só esses?
né? São só esses números que a gente é capaz de encontrar como solução de alguma coisa. Não, né? Na verdade, a existência dos números irracionais, que é o que a gente vai falar agora, né? Ela se torna mais evidente primeiro na geometria do que na aritmética ou na álgebra. Vamos colocar aqui irracionais. Você pode escrever esse cara de dois jeitos, tá? Você pode escrever esse cara assim, ó, conjunto dos irracionais, tá? Ou você também pode escrever assim, ó, R, essa barra Q, que é R menos Q, né? Eu estou fazendo a diferença dos dois conjuntos, né? É o complemento dos racionais em relação a R, né? Estou pegando todos os racionais e estou excluindo os racionais, tá? Estou pegando todos os reais, perdão, e estou excluindo todos os racionais. Quem é que sobra? Os irracionais, tá? Os irracionais. Da onde que vieram as primeiras ideias de números irracionais, né? Eu posso pensar no quadrado de lado 1. Tenho aqui um quadrado. Um quadrado de lado 1, tá? E o que vai acontecer aqui, ó? 1 e 1, eu quero calcular a diagonal, né? Foi até um dos discípulos de Pitágoras que criou esse problema, né? Eu tenho aqui a diagonal do meu quadrado, ela vale D. Tá? Se você utiliza o teorema de Pitágoras aqui, ó, você fica com D ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então D ao quadrado é igual a 2, certo? Então D é igual a raiz de 2. A questão é, a diagonal do quadrado existe, né? Então esse número existe, raiz de 2 existe. Agora, ele é racional? Não, não é racional, tá? É fácil da gente ver? Vamos ver aqui rapidinho. Aqui, ó, raiz de 2 é racional? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou suponha que raiz de 2 pertence aqui. Tá? Estou supondo que o raiz de 2 é um número racional. Se ele é um número racional, concorda que eu consigo escrever ele dessa forma? Posso escrever isso aqui, ó. Raiz de 2 é igual a P sobre Q, com P e Q primos entre si. P e Q são primos entre si, o MDC deles é igual a 1, e eles são inteiros, tá? São inteiros. É evidente que o P não é zero, né? Então eles são inteiros diferentes de zero já aqui pra gente. Eu só não posso fazer isso aqui, ó. Se essa relação é verdadeira, então eu posso falar que o P é igual a raiz de 2 vezes Q. Concorda? Eleva ao quadrado. P ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Concorda com isso? Talvez eu não possa falar o seguinte aqui, ó. Se P ao quadrado é 2 vezes alguma coisa, então P ao quadrado é par. Concorda? Agora, se P ao quadrado é par, é porque o P é par. Certo? Se o P é par, eu posso escrever o P assim, ó. Portanto, o P pode ser escrito da forma 2K, né? Onde K é um número inteiro e o P é um número que é 2 vezes um número inteiro, que consequentemente é um número par. Tá? Se P é 2K, vê se eu não posso pegar esse P igual a 2K, ó, e escrever aqui. Eu vou ficar com 2K ao quadrado igual a 2 vezes Q ao quadrado. 2K ao quadrado vai dar 4K2, né? Então você fica com 4K2 igual a 2Q ao quadrado, né? Aí você vai cancelar esse 2 com esse 4 e vai sobrar um 2 aqui, né? Então o Q ao quadrado
é igual a 2K2. Concorda? O Q ao quadrado é igual a 2K2. Se isso daqui acontece, concorda que eu posso concluir a mesma coisa que eu concluí aqui em cima? O P ao quadrado é par, ó, o Q ao quadrado é par, então o Q é par. Então o Q é par. Agora repara, se P e Q são pares, então eu estou violando essa parte da minha definição, né? O MDC entre dois números pares é no mínimo igual a 2, né? Então, como o MDC entre P e Q é diferente de 1, portanto, raiz de 2 não pertence a Q. Raiz de 2 é um número que não pertence a Q. Raiz de 2 é um número irracional, certo? Está no complemento do meu conjunto dos números reais. Tá certo? Tudo bem até aqui? Antes da gente entrar nos reais, vamos falar algumas coisinhas aí, ó, a respeito dos fechamentos, né? Porque aqui as coisas vão começar a mudar um pouco, tá? Vamos ver aqui, ó, sobre os possíveis fechamentos, tá? A soma. Se eu pegar dois números irracionais e somar, vai dar um número irracional? Bom, não vai, né? Pode ser que dê? Pode. Né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, se eu somar o raiz de 2 com o raiz de 3, esse cara é um número irracional, tá? Esse cara é um número irracional. Agora, se eu somar, por exemplo, ó, o 1 mais raiz de 2 com o 1 menos raiz de 2, concorda que esse cara vai dar 2, né? Eu vou cortar essa parte irracional com essa parte irracional daqui. Esse cara vai dar 2, que pertence aqui, ó. Então, o que acontece? Nem sempre quando eu somo números irracionais, o meu resultado é um número racional. Então, esse cara não é fechado nem a soma, né? Se não é fechado a soma, também não vai ser a subtração. É só você pensar. Pensa raiz de 3 menos raiz de 3. Vai dar 0. Né? E 0 é um número natural. Consequentemente, 0 é um número... Consequentemente, 0 é um número inteiro e é um número racional, então ele não é irracional. Tá? Pronto. A soma e subtração, né? Já foram vistas aqui, ó, que nem sempre ocorre. Agora, e se eu pegar a minha multiplicação? Multiplicação e divisão também, né? Essa é mais fácil ainda. Pega um número irracional. Pega outro. Pode ser ele mesmo? Pode. Esse cara não dá 2? Que pertence aqui, não é? Então, ó, tô pegando dois irracionais, estou multiplicando e tá dando um racional. Divisão. Mesma coisa, né? Mesmíssima coisa. Esse cara é igual a 1, que pertence aos racionais. Então não é fechado a nada, tá vendo? Não é fechado a nada. Esse é o conjunto dos nossos irracionais. Tá? Então, ó, o que a gente conseguiu ver até agora? Eu tenho aqui, ó, o conjunto dos naturais. Ele está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais, certo? E o que eu sei também, ó? Que para eu chegar no meu universo completo, né? É claro que tem conjuntos maiores que isso. A gente não vai tratar aqui de números complexos, tá? A gente está trabalhando só com números reais. E para a gente chegar no nosso todo, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a união entre os números racionais e os números irracionais. Assim eu consigo chegar no meu conjunto real, tá? Assim eu consigo chegar no meu conjunto real.
Foi natural, inteiro, racional, irracional, agora 5, né? Reais. Vou botar real, né? Para manter o nosso padrão aqui. Qual é o símbolo? R. Né? E agora a gente tem todos os números que a gente consegue representar. Certo? É claro que se eu não conseguia escrever através de uma citação os racionais, imagina reais, né? Não vai ter como a gente fazer um negócio desse. Tá? O que é importante aqui, ó, é você conseguir trabalhar com a sua reta real, né? O seu eixo real aqui, ó, certo? Que tem aqui a sua origem, o zero, para cá são números positivos e para cá são números negativos. E aqui vale tudo, né? Zero, aí eu tenho o 1, aí eu tenho raiz de 2, aí eu tenho 2, aí eu tenho 3, depois eu tenho π, não é isso? Todos os números estão ali, tá vendo? Tanto para direita quanto para a esquerda. E aí eu tenho o meu conjunto dos números reais. Tem aqueles outros conjuntos que vêm dele, né? R asterisco, o que é isso? Reais não nulos. Reais não nulos. Certo? O que é isso daqui? Vou colocar só esse, tá? Porque também tem todos os outros, né? R mais asterisco, R menos asterisco, R mais e R menos. Quem que é esse cara daqui? Reais positivos. Tá? Reais e reais positivos. É evidente que R agora é fechado para tudo, né? Para soma, para subtração, divisão e multiplicação. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante é você entender o seguinte, ó. Que é o nosso conceito de intervalos, né? Como eu não consigo representar Mano, o cachorro não para de roncar. Como eu não consigo representar os elementos, né, citando um a um, fica complicado de eu conseguir dizer qual é o meu conjunto de solução, às vezes, de uma inequação, por exemplo. Tá? Então aqui vai entrar o nosso conceito de intervalos. Né? Eu tenho intervalos abertos e intervalos fechados. Tenho algumas coisas aqui. Né? Por exemplo, x pertence aos reais, tal que o x é um número entre 1 e 2, ó. Entre 1 e 2. Tá? O que é isso, né? Se você for representar na sua reta real, ó, vou colocar a reta real aqui. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Certo? Eu tô indo do 1 até o 2, eu tô pegando todo mundo. Eu tô pegando 1? Tô, porque eu tô usando a igualdade. Eu tô pegando 2? Também tô, porque eu tô usando a igualdade. Então aqui eu vou ter esse conjuntinho aqui, ó, esse bastão com a bolinha fechada nas duas extremidades, significando que eu tô pegando efetivamente aqueles dois pontos, né? O 1 e o 2. Tá? Agora, isso aqui normalmente você usa no meio de soluções para poder trabalhar com interseção, união de conjuntos, tá? De intervalos. Agora, eu posso representar esse cara com uma outra notação, diferente dessa de conjunto, que é o quê? Eu tô indo, ó, do 1 até o 2. E é esse intervalozinho aqui, tá? Uma forma geral, tá? Eu não vou trabalhar com 1 e 2 aqui, eu vou trabalhar com A e B, tá? Que aí a gente faz um negócio mais genérico. A e B, A e B, A e B.
tá? Esse é o nosso famoso intervalo fechado, né? Agora, eu também poderia ter isso aqui, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? O x está entre A e B de novo, ó, só que agora eu não posso pegar o A e eu posso pegar o B. Então esse cara daqui, ó, agora muda um pouco a nossa notação, né? Aqui eu estou usando o colchete para eu representar o intervalo aberto. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu uso o colchete aqui, ó, quando o colchete está para dentro do intervalo, eu estou pegando o ponto. Quando o colchete está para fora, eu não estou pegando. Então, olha só, eu tenho que pegar esse cara daqui, ó, e escrever ele assim, ó. Ou eu também posso fazer isso, ó, botar o parêntese, tá? Esse colchete apontado para fora ou o parêntese significa a mesma coisa, que é o quê? A bolinha aberta aqui, ó. Certo? Agora, podia ser x é real, eu vou pegar logo um intervalo aberto, tá? Aqui, ó, um intervalo aberto em A e B. Como é que eu represento isso? Bom, agora ele é aberto nas duas extremidades, né? Então vai ser bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Tá? E como é que fica? Colchete para fora ou parêntese, parêntese. E aqui vai o que eu penso a respeito dos parênteses para você representar o intervalo. Eu não gosto, tá? Por quê? Porque quando você olha para cá, o que que é isso? Eu não sei se é um intervalo aberto AB ou se é um par ordenado, né? Gera uma ambiguidade. Para não gerar essa ambiguidade, eu prefiro usar sempre isso aqui, ó. Esses colchetes apontados para fora, tá? Para representar um intervalo aberto. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, ó. Não, antes, né? É claro que poderia ser menor ou igual aqui, né? E aqui só o menor. O que que ia acontecer? A bolinha fechada ia ficar à esquerda e a bolinha aberta ia ficar à direita. Porque eu estou trocando esses sinais, tá? Agora, eu posso fazer relações com o infinito, né? Por exemplo, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Como é que eu represento esse? Maior ou igual a A. Bom, se é maior ou igual a A, eu estou pegando daqui, ó, indo para mais infinito, né? Concorda que o meu número real nunca chega no infinito? Então, lá no infinito, o meu intervalo é aberto, por mais que ele seja fechado no A. Então aqui, ó, eu vou representar assim, ó, fechado em A e aberto em mais infinito. Como eu já estou representando o fechado de um lado, eu não vou ter a ambiguidade, né? Então eu posso tanto representar assim, ó, ou assim. De A até mais infinito aberto. Tá bom? Antes da gente fechar, só para a gente poder ter uma visão mais concreta disso daqui, né? Como é que a gente pode representar isso aqui através dos nossos diagramas, né? Eu posso pensar assim, ó. Eu tenho o meu conjunto aqui, ó, que é o conjunto de todos os números reais, certo? Aqui estão todos os reais, tá? Eu posso dividir esse conjunto aqui em duas partes, ó. Aqui estão os irracionais e aqui estão os racionais, tá? Dentro dos racionais, eu tenho o conjunto dos inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros eu tenho aqui de quem? O conjunto dos naturais. Certo? Aí você tem aqui a construção toda, né? O meu conjunto dos naturais, ó,
Ele está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais, que está contido no conjunto dos reais, né? Ainda posso colocar isso aqui também, ó. Contido em R. Tá? E aqui estão os números irracionais, né? Que quando eu faço a união desse conjunto com esse aqui dos racionais, eu tenho todos os meus números reais. Tá certo? Pessoal, é isso daí. Essa foi a nossa aulinha de conjuntos numéricos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aula importante para a gente poder conseguir entender direito aquelas notações de conjuntos e funções, tá? Usa bastante isso aqui em outros assuntos também. E é isso daí. Até a próxima aula, tá? Curtam o vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e até a próxima. Valeu!